Olá pessoal, e aí, tudo bom? Estamos de volta aqui com o canal Imigrando com Marco Moraes, ao som de um rock and roll aí do Iron Maiden, música aí Trooper, instrumental. E hoje vamos falar aí de um assunto que causou bastante polêmica aí, principalmente para a administração do governo Trump, que foi a questão das crianças, né, que chegavam na fronteira, os imigrantes menores de idade, que teoricamente, de acordo com a mídia e com vários defensores aí da imigração, que essas crianças eram forçadamente separadas dos pais. Então hoje eu vou explicar realmente o que acontecia. Eu trabalhei nas duas administrações, eu trabalhei na administração do Obama como oficial de fronteira, né, Customs and Border Protection, eu fui um policial federal, e também eu trabalhei com o USCIS como oficial de refugiados e asilo durante a administração do Obama. E com Trump eu fui um promotor de imigração com o ICE, trabalhando num centro de detenções de imigrante na fronteira com México com o Texas. Então eu vou contar mais ou menos o que acontecia realmente na situação dessas crianças. Então, para entender melhor como funciona essa questão das crianças, dos menores aí que chegam nos Estados Unidos, eu tinha feito um vídeo, acho que foi episódio número 4 da série Imigrando com Marco Moraes, onde eu explico exatamente o que acontece quando uma pessoa chega em um porto de entrada nos Estados Unidos, seja aeroporto. Naquele vídeo, tem parte 1 e 2, eu foquei mais numa situação de aeroporto, onde as pessoas vêm já com visto de entrada aqui nos Estados Unidos. Mas também tem a situação que se encontra nas fronteiras secas, nos portos de entrada, as fronteiras principalmente com o México. Tem a fronteira também com o Canadá, mas principalmente com o México, onde tem bastante atividade. E naquele vídeo eu expliquei que todo mundo que chega está batendo na porta para entrar nos Estados Unidos. Então vai ser inspecionada ali por um oficial de imigração. Então aquela pessoa tem que demonstrar que ela tem os documentos necessários para poder entrar nos Estados Unidos, seja o passaporte, seja um documento que demonstra que ela tem um visto válido para entrar nos Estados Unidos. Todas as outras pessoas que não têm um documento apropriado para poder entrar nos Estados Unidos não pode entrar. Ela vai ser colocada em um processo de remoção sumária do país, ou expedited removal. Ali na fronteira com o México, seria fácil, que a pessoa está vindo por via terrestre, é só voltar ali para o país por onde ela veio. Essa remoção sumária, ela só é parada, ela tem que parar se o imigrante declarar que ela tem medo de voltar para o país de origem ou de onde que ela veio. Nesse caso, o oficial da imigração para a remoção e coloca a pessoa para ser entrevistada por um oficial de asilo ou por um juiz de imigração. No governo executivo aqui nos Estados Unidos, o poder executivo, existe um conceito jurídico chamado prosecutorial discretion, ou discrição da administração pública de iniciar um processo, seja criminal, seja administrativo, de remoção contra aquela pessoa. Então, é da discrição da administração pública mover aquele caso ou não. No caso dos imigrantes, durante o governo Obama, ele emitiu um guidelines, um memorando onde ele descreve em quais situações a administração pública não vai deter aquele imigrante, não vai mantê-lo em uma detenção, e sim soltá-lo na sociedade, e ele responderá aquele processo administrativo, que a imigração é um processo civil administrativo, não é um processo criminal, e ele vai responder aquele processo administrativo de imigração do governo contra
ele em liberdade. Então ele iria futuramente ter uma audiência com o juiz de imigração, mas ele estaria vivendo na sociedade aqui dentro dos Estados Unidos. Essa situação criada pelo governo Obama ficou conhecida como catch and release. Você apreende e solta. Então, se a pessoa não tivesse um histórico criminal, nada que desabonasse a conduta criminal daquela pessoa, mas geralmente a investigação é feita apenas com dados aqui dentro dos Estados Unidos. Então, se a pessoa cometeu crimes no país de origem e o governo americano não tem acesso a isso, a pessoa é considerada que não tem crimes, simplesmente por não ter crimes dentro dos Estados Unidos. Então, se for considerado ali um imigrante de baixa periculosidade para os Estados Unidos, ele é solto, posto em liberdade e responder ao processo administrativo de imigração em liberdade. Então, vai entrar na sociedade, vai começar a trabalhar, vai começar a viver e fazer as coisas dele ou dela aqui no país. E uma dessas situações de prosecutorial discretion do governo, de não dar continuidade, manter aquela pessoa em detenção, é o caso dos menores de 18 anos, automaticamente seriam colocados aí em liberdade ou entregue para a família dele aqui nos Estados Unidos. Então, o que acontecia? Principalmente imigrantes vindo da América Central, do México, né? Honduras, Guatemala, El Salvador. Muitos adultos, sabendo dessa condição do catch and release, aprender e soltar, eles traziam menores com eles, que não necessariamente era filho deles. Ou às vezes estava trazendo um filho que os pais vieram para cá, já estão aqui nos Estados Unidos, e deixaram os filhos no país de origem. Então eles pagam uma pessoa, pode ser um conhecido ou apenas um coiote, como é chamado, para trazer os filhos para cá, junto com eles. Então a criança muitas vezes não sabe nem quem é aquele adulto com quem ela está viajando. Outra situação que não era raro de acontecer é que o adulto não tinha nenhum relacionamento com aquela criança, pegava a criança lá na cidade deles e trazia junto com eles para poder ganhar vantagem na hora de entrar aqui nos Estados Unidos. Se fosse apreendido pela imigração, ele declarava aquela criança como sendo seu filho ou sua filha para tentar ter a situação amenizada com o governo americano e ser posto em liberdade para responder o processo em liberdade. Então, trazia aquela criança numa condição precária de viagem, muitas vezes até sequestrava aquela criança no país de origem. Por exemplo, para vir de São Salvador, no El Salvador, por via terrestre, dá mais de 2.000 quilômetros, né? Passando por países aí inóspitos, com situação de violência agravante, como é o caso de Honduras, Guatemala, próprio México. Ali se deparam com traficantes, com gente da pior espécie no caminho e traz a criança mesmo assim. Chega ou tenta entrar sem se reportar a um oficial na fronteira, tenta entrar pela porta dos fundos e acaba sendo apreendido, e aí apresenta a criança, o menor, como sendo seu próprio filho, para tentar uma situação mais favorável no julgamento ali, se vai catch and release ou vai apreendê-lo e vai esperar o julgamento todo em detenção. Aí o que acontece? Quando o oficial do governo, a autoridade, apreende aquele adulto com uma criança, começa a fazer perguntas tanto para o adulto quanto para a criança, separam os dois, e os dois não têm informação, não sabem de nada um do outro. O adulto sabe pouco sobre a criança e a criança sabe menos ainda sobre aquele adulto com quem viajou. Então ali, o governo automaticamente separa, não quer deixar a criança com aquele adulto que a criança mal conhece e não sabe o que aconteceu durante a viagem. Muitas vezes sofre abusos. Então o governo separa, coloca a criança para um lado e o adulto para outro lado, na detenção separadas, né? Porque existem detenções específicas para famílias, seja
crianças desacompanhadas, ou seja, com crianças com os pais. Depois que foi determinado que é realmente o pai, eles ficam juntos numa detenção muito mais, digamos assim, suave do que uma detenção só para adultos. Então, existe sim a separação do menor daquele adulto, mas não está separando dos pais. Foi determinado que não é o pai, não sabe informação nenhuma um do outro. A criança não sabe do adulto, o adulto não sabe da criança. Aí o que acontece é que a mídia ficava batendo, falando que o governo Trump está separando criancinhas dos seus pais. Mas não tinha acesso nenhum à informação de que realmente estava separando dos pais. Quando tem pais juntos, o que acontece? Eles vão juntos para um centro próprio para isso. Por exemplo, ali no Texas, 1h30 da fronteira com o México, existe uma detenção que fica na cidade de Dilley, no Texas, onde eu tive a oportunidade de trabalhar e ouvir muitos casos de asilo lá, entrevistando famílias, entrevistando crianças. E ali, sim, você via que os pais eram realmente os pais daquela criança. E a detenção, eu posso te falar, obviamente, que ninguém quer ficar privado da liberdade, mas a detenção tem tudo do melhor ali para aquela família. Tem escolas, são containers que eles colocam, é uma cidade um pouco desértica, bem árido ali, porque fica próximo ali de Laredo, e do outro lado da fronteira é Novo Laredo, que já é no México. Então, uma região meio árida. Então, tem uns containers climatizados, ar-condicionado o tempo inteiro. Tem lá dentro restaurante 24 horas, comida boa. Os oficiais que trabalham lá, os oficiais de asilo, o governo, eles almoçavam no mesmo bandejão ali, então a comida era boa, café, tinha sorvete para as crianças, salas de aula com um professor para no máximo ali 6, 7 alunos, banho o tempo inteiro, acesso médico, dentário. Então eles tinham uma situação bem confortável até decidir o que vai acontecer com aquela família, se realmente vai ser posta em liberdade ou se vai acontecer uma forma de remover para o país de origem. Às vezes o próprio pai ali desiste, não quer esperar pelo resultado e quer ser colocado em processo de remoção e voltar voluntariamente para o país de origem. Então a situação ali era bem... E toda a segurança, né? Toda a segurança que tem ali. Obviamente que eles não tinham liberdade para sair dali a qualquer hora, mas ali dentro era um campus, tipo uma universidade, um campus de uma universidade federal no Brasil, que é gigantesco, e com acesso a tudo, a médico 24 horas, tratamento dentário. Então a gente tem que ter cuidado com notícias que a gente ouve aí na mídia e procurar entender melhor como realmente funciona. Então, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, o que acarretou esse volume enorme de adultos trazendo crianças com eles para ter essa vantagem foi essa política do catch and release. Porque sabendo que se tiver uma criança envolvida, aquele adulto vai ter uma situação benéfica, amenizada para ele poder ser posto em liberdade aqui dentro da sociedade dos Estados Unidos, eles traziam crianças com ele, crianças desconhecidas, forçadas a vir com eles. Então, tinha muita situação assim. Obviamente que tinha situações com famílias mesmo, os filhos e os pais, mas esses não eram separados, eles continuavam juntos. E outra, mesmo se fosse pai, mãe com os filhos, aqueles pais eram abusivos para aquela criança. Você começava a entrevistar a criança separada ali dos pais e descobria que ela sofria maltratos absurdos ali dos próprios pais. Então, o governo não quer deixar aquela criança com aqueles pais abusivos. Então, havia essa separação aí nessa situação, sempre pensando no bem-estar do menor, né? E depois vai decidir o que vai fazer com aquela criança. Às vezes tem tios aqui nos Estados Unidos que querem ter a guarda daquela criança e acabam colocando ali até resolver a situação dos pais, que aqueles pais forem abusivos daquela criança. O problema todo que, infelizmente, a mídia passa pra gente o que
eles querem que a gente ouça. Então a gente muitas vezes não tem oportunidade de ouvir o outro lado, a outra versão, né? Administradores públicos tentam passar uma versão deles, mas não é veiculada, então acaba sendo mesmo através de mídias sociais, onde que essa pessoa pode tentar ter um alcance maior para o público. Então, tenham cuidado, tentam procurar outras fontes de informação e façam um próprio juízo de valor. Tentam aí ouvir as duas versões, o que tem de informação a respeito de um lado e o que tem de informação para o outro lado, e não apenas crucifiquem um lado ou outro. Sempre ouçam, existem sempre três versões, a versão A, a versão B e a verdade. Então, a gente tem que sempre procurar entender o que realmente está acontecendo. Então, isso aí foi uma informação de hoje que eu procurei trazer para vocês aí, das crianças, e eu posso dizer para vocês que, pelo que eu vi, o tratamento recebido por essas crianças era tratamento digno de primeiro mundo, cuidado absoluto com essas crianças, psicólogas, assistentes sociais, professores, higienizadoras, tem tudo ali que você possa imaginar, essas crianças tinham acesso. Acesso muito melhor do que crianças pobres em algumas cidades aqui nos Estados Unidos, né? Crianças pobres americanas em situações precárias vão para escolas que a sala de aula tem 60 alunos, uma situação em que o professor ali não dá tanta atenção, brigas de gangues dentro da escola, a comida, a merenda escolar ali de péssima qualidade. Então, essas crianças, elas tinham acesso a tratamento e a produtos e serviços do primeiro mundo. Eu estive ali, trabalhei muito tempo ali, tive o privilégio de poder participar daquele movimento ali e pude ajudar ali muitas famílias a se reunirem e a decidir o rumo de muitas crianças. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio da série Migrando com Mark Moraes. Não se esqueçam de inscrever no meu canal, curtir, comentar, compartilhe com outras pessoas, pois assim o canal vai ganhando uma dimensão maior, que eu vou estar sempre trazendo notícias aí atualizadas, informações precisas. Muito obrigado e até a próxima!